Gente, escuta, continuando o tema da frustração, continuando o vídeo de ontem. Ontem a pessoa me reclamou hoje, na verdade, que eu tenho que voltar a numerar os vídeos porque as pessoas se perdem. E eu fiquei confuso com isso, mas isso não importa. Agora, mas voltando ao tema do vídeo de ontem, que tem a ver com a relação, mas agora se concentrando um pouco, tentando me concentrar na ideia da frustração. E não falando exatamente da relação amorosa, mas da relação de modo geral. E porque eu queria falar uma coisa que aconteceu com o Martinho ontem, logo depois que eu gravei o vídeo. O Martim, eu terminei e tal, a gente tá numa convivência intensa, viajando, não sei se quem tem filho, ou enfim, viajar com criança é uma coisa muito... Viajar com outras pessoas, né? Viagem é uma coisa que deixa muito claro o que você deseja e o que o outro deseja, que são coisas diferentes, porque você sai da rotina do padrão, então tudo é escolha, né? Quando você sai da rotina, tudo vira uma possibilidade de escolher, e quando você escolhe, o outro escolhe diferente, e assim segue, mas tudo bem. E aí o Martim, ontem, a gente terminei de gravar o vídeo, fiz as coisas que tinha que fazer, e aí ele queria ficar em casa, e eu falei, a gente vai jantar fora. E aí ele ficou tipo, muito chateado comigo, porque ele queria ficar em casa assistindo desenho, aí virou uma questão, não sei o que, tal, essas coisas micro que viram uma choradeira de tipo 1 hora, você tenta contornar aquilo. Enfim, e aí ele falou, e aí que eu queria chegar, ele falou, cara, tudo que você faz é o que você quer fazer, você não aceita nenhuma coisa que não seja do seu jeito. Ele não falou com essas palavras, mas era mais ou menos isso. E eu falei, não, filho, eu poderia ter falado, porque eu sou adulto, e assim que é, eu sou seu pai, eu escolho as coisas, mas eu falei, não, tem muitas coisas que eu faço que não são o que eu queria fazer, que são de outro jeito, você nem percebe. Aí ele falou, duvido. Aí ele falou, então me fala o que foi que você fez hoje que não foi do seu jeito. E eu comecei a listar pra ele, aquele museu, eu não queria ter ido naquele museu, mas achei que você fosse ficar feliz e tal, isso ia me deixar feliz, mas não foi tão legal, tal desenho eu não queria ter visto, tal trabalho eu não queria ter feito, escrever tal texto eu não queria ter feito, enfim. E aí fui listando pra ele tudo que eu não queria fazer, e ele foi ficando assim, meio sem entender, sabe? Porque na cabeça dele não fazia sentido. Ele nem percebe, o ponto é esse, ele nem percebe que aquilo não é o que eu queria fazer. Ele só se dá conta da frustração dele acontecendo. Isso é que é o doido. Então numa relação a gente só percebe a nossa frustração acontecendo, a gente não percebe porque o que a gente queria fazer é como se o nosso fluxo de desejo estivesse simplesmente continuando. Ele está continuando, tá tudo bem, você não tem noção de que ele tá, não tem atrito, então em atrito, sem atrito não tem percepção, né? Você está só seguindo um fluxo desejante que vai se realizando. Essa cadeira giratória, então eu vou virando assim, parece que eu vou... Bom, mas, então eu falei pra ele parou, e aí a gente voltou a chorar depois de novo, depois a gente saiu, jantou e tal, e tudo se encaminhou. E aí hoje de manhã, pra juntar as coisas, hoje de manhã uma pessoa me escreveu falando de como ela tava frustrada na relação dela, e querendo se separar, mas sem saber como lidar com essa quebra de perspectiva, quebra radical que é terminar uma relação, e de como ela não sentia que a outra pessoa se doava, investia naquela relação tanto quanto ela. E que ela tinha visto o vídeo de como a gente não pode esperar a mesma coisa do outro, sobre isso, sobre a frustração, porque a gente sempre vai sentir que a gente tá dando mais. E como ainda assim ela não conseguia concordar com isso e tal. E aí fiquei pensando sobre isso, né? Primeiro, como é engraçado, como é terrível, engraçado não, mas como é dura a ideia de quebrar um plano, né? Uma coisa, se você investiu num casamento, anos e tal, tudo que tem ali, toda a história, tudo aquilo, como a coisa do término é terrível. E como essa impressão de que o outro está sempre dando menos é tão frequente. Eu falei muito disso naquele vídeo, um vídeo antigo do canal, que é terminar ou não terminar. Tá aqui. E aí fiquei pensando no que falar pra ela. Você falava, cara, tenta propor pra ele mudanças e tal, e coisa, propor retomadas de romantismo e tal. Mas fiquei pensando em como a gente se frustra mais ainda, a frustração tem a ver com investir numa perspectiva que não vai retornar também, né? Como a gente entra numa relação, com essa loucura que você entra numa relação com essa ideia de, vou mudar a tal pessoa, vou conseguir mudar isso aqui e tal. E não tem, né? A pessoa vai mudar muito pouco, pra você sempre vai ser pouco, sempre vai ser menos do que você esperava. Pro Martim sempre vai ser pouco, por mais que eu tente. Então, fiquei pensando nisso, em como é que você, nesse mesmo vídeo que eu tava falando, falei muito da ideia de aceitação, assim, de não esperar a relação ser uma outra coisa, né, de estar ali, aquilo é o que tem, não é, a vida sempre vai ser uma frustração dada, e o que a gente tem é aquilo ali, então como é que você consegue experimentar essa relação que você tem, ao invés de ficar cobrando dela que ela fosse uma outra coisa, cobrando dela, e cobrando do mundo, porque eu acho que isso é um sinal de loucura que a gente vive, né? A gente cobra do mundo que ele seja uma outra coisa. A gente não consegue simplesmente falar, bom, esse é o que tá dado. Essa pessoa é assim. Se a gente considerar que essa pessoa é assim, estar com ela pode ser bom pra mim ou não. Se não, por que continua aqui, né?
Por que razão? Por um investimento numa idealização? O que é que me faz continuar aqui? Ou pela família, ou pelo projeto, pelos filhos, então, enfim. Mas o que eu estou tentando dizer é como é que você consegue perceber ali naquilo o que está dado naquela relação e o que é possível mudar, entendeu? Como é que você consegue estar no lugar que você está, com aquela pessoa que você está, e não esperar dela que ela seja uma outra pessoa, e não cobrar isso dela, né? E aí a gente vai bater numa outra pergunta, que também falei muito nesse vídeo lá atrás, terminar ou não terminar, que é a seguinte: não pedir do outro o que ele não pode dar, não quer dizer se subjugar, né? Não quer dizer se submeter totalmente ao outro. E entender essas diferenças entre o que você tem que aprender a aceitar, um princípio de realidade, de realismo, isso é assim, e o que é que você não tem que suportar, que é um subjugo, que é uma agressividade, que é o que quer que seja. Entender essas diferenças entre o que a gente precisa aceitar para sofrer menos com os índices de frustração e o que a gente não deveria aceitar porque aquilo é o absurdo, é a injustiça, ou sei lá o que, o abuso, ou o que fosse. Aprender essas entender tipo, quem disser a diferença entre essas duas coisas, da frustração da aceitação e não frustração, e da quebra dos grilhões, das amarras perversas que muitas relações têm. Quem conseguir perceber essas diferenças, eu acho que está feito na vida, assim, tipo, eu acho que é essa a diferença, e o mistério disso é que essa diferença, ela não é fixa, ela não está dada. Não é simples a gente dizer, não, tal relação é abusiva. Claro, tem relações que são obviamente abusivas, mas tem relações que eu poderia olhar e falar, cara, isso é absurdo, mas para aquela pessoa não é. Ou vocês poderiam olhar, uma pessoa poderia olhar a minha relação e falar, isso é absurdo, mas para ela não é. Então, isso é variável, o que é aceitável numa relação ou não. Assim como é variável de tempos para outros tempos, a gente vai mudando e aquela noção de relação vai sendo, o que já foi possível não é mais possível agora. E tem que se remodular tudo isso de novo. Então, essa percepção do que é, né, aquela clássica, assim, que é o que dá para mudar, a gente tenta mudar, o que dá para mudar e faz mal, tal, tenta mudar. O que não dá para mudar, quanto antes você aceitar, melhor. Mas, ao mesmo tempo, quanto menos você achar que dá para mudar a coisa, quanto mais para mim, na minha opinião, quanto menos você investir na ideia da mudança, da transformação e conseguir experimentar as coisas como são, como estão dadas, e encontrar beleza nelas, e sutileza e potência, micropotências nas coisas, ao invés de estar o tempo todo querendo as coisas como se fossem, como seriam, do jeito que você gostaria, menos sofrimento tem na vida. Nesse sentido, o budismo realmente faz muito sentido. Mas então, isso é um processo de percepção, né? De parar de se frustrar. E o que o Martin estava falando, no final das contas, é que para ele não parecia que eu estava frustrado fazendo aquela coisa no museu com ele, porque eu estava achando um jeito de me divertir, né? Mas ele não conseguia perceber isso. Depois ele falou, então você não queria estar lá? Eu falei, não, a princípio não, depois eu achei legal, depois eu achei que podia ser bom. Que isso é conseguir viver coisas que não estavam no seu projeto inicial, né? Quer dizer, tá adequado ao mundo e conseguir receber dele coisas, que é muito difícil às vezes. Tá bom? Fez sentido? Me digam aí como diferenciar o que você tem que aprender a aceitar do que você tem que aprender a não aceitar, a lutar para sair daquilo, nas relações, né, nas relações humanas. Isso é muito difícil, eu acho muito difícil, acho que isso é um grande mistério, porque isso também leva a gente para um grau de egoísmo muito radical. Não sou assim, não aceito isso, eu não quero nada com isso. E aí isola a gente da descoberta de outros convívios e outras coisas possíveis, porque você só quer exatamente o que você quer. Então, essa medida de entendimento e aceitação. Falem aí o que vocês acham disso, por favor, se quiser. Até amanhã. Obrigado.